Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um direito social super importante aqui no Brasil, mas que, olha, ainda gera muita dúvida e confusão. O benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Neste nosso guia, vamos mergulhar em todos os detalhes para entender como ele funciona de verdade. E para começar, vamos com uma pergunta que parece até pegadinha, mas é sério. Será que é possível receber um salário mínimo todo santo mês direto do governo, mesmo sem nunca ter contribuído para o INSS? Pois é, a resposta é um grande e sonoro sim. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para a gente não se perder no caminho, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos entender o que é o BPC. Depois, quem exatamente tem direito. Aí a gente passa pelos requisitos que não podem faltar, quebra alguns mitos e verdades e, para fechar, um passo a passo de como solicitar. Combinado? Então vamos lá. Beleza? Primeira parada, o que é, afinal de contas, o BPC? E a chave para entender tudo já está aqui, ó. Isso é um direito de assistência social e não uma aposentadoria. Gravar essa diferença muda completamente o jogo e é o nosso ponto de partida. O benefício de prestação continuada, que está previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social, a LUAS, é basicamente um amparo financeiro. A ideia dele é garantir um salário mínimo mensal para dois grupos bem específicos que estão numa situação de maior vulnerabilidade: os idosos e as pessoas com deficiência. E essa tabela aqui, gente, deixa essa diferença cristalina. Para o BPC não precisa ter nenhuma contribuição ao INSS, ao contrário da aposentadoria, que exige. Por ser um benefício de assistência, ele também tem outras regras. Não paga 13º salário e não se transforma em pensão por morte para os familiares. São mundos completamente diferentes, com propósitos diferentes. Ok, já entendemos o que é. Agora a pergunta de R$1 milhão. Quem é que pode receber o BPC? A lei é bem direta e define claramente os dois grupos que podem ser protegidos por esse benefício. Então, vamos lá. Os públicos são, primeiro, idosos, ou seja, pessoas com 65 anos de idade ou mais. E o segundo grupo são as pessoas com deficiência. E aqui não importa a idade. O ponto crucial é que a deficiência precisa causar um impedimento de longo prazo, de no mínimo 2 anos, que crie barreiras para a pessoa participar plenamente da sociedade. Certo. Fazer parte de um desses dois grupos é o primeiro grande passo. Mas não é só isso. Para ter o direito realmente garantido, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. Vamos dar uma olhada neles agora. São basicamente 3 pilares essenciais. O primeiro, claro, é comprovar a condição, ou ter 65 anos ou mais, ou a tal deficiência de longo prazo. O segundo pilar é a renda familiar, que precisa ser baixa. E o terceiro, que é um passo administrativo, mas obrigatório, é ter a inscrição de toda a família atualizadinho no cadastro único, o famoso CadÚnico. E por falar em valores, o BPC sempre acompanha o valor do salário mínimo. Usando 2026 como referência, o valor do benefício é de R$ 1.621 por mês. Agora, vamos para a parte que talvez gere mais dúvidas: o critério da renda. A regra geral é que a renda por pessoa da família não pode ser maior que 1/4 do salário mínimo. É um cálculo bem específico que a gente precisa entender direitinho. Então, fazendo a matemática com o salário mínimo de 2026, a gente chega nesse número: R$ 405,25. Esse é o teto da renda por pessoa dentro da família. Se a média de todo mundo que mora na casa ficar abaixo disso, o critério da renda está cumprido. Mas quem é que entra nessa conta de grupo familiar? Essa é outra pergunta fundamental. A lei define certinho as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e contam para o cálculo: o próprio solicitante, o cônjuge ou companheiro, os pais, incluindo padrasto e madrasta, irmãos solteiros, filhos e enteados também solteiros e menores sob tutela. É importante saber que tios, avós ou primos, mesmo morando junto, não entram nesse cálculo. E aí, essa explicação tá ajudando a clarear as coisas? Se estiver sendo útil, que tal dar aquela força para o nosso trabalho? Deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e o mais importante, compartilha. Assim a gente faz essa informação chegar a mais pessoas que precisam conhecer seus direitos. Vamos para uma das partes mais legais agora: mitos e verdades. Vamos encarar de frente aquelas dúvidas que sempre aparecem sobre o BPC e esclarecer tudo de uma vez por todas. Primeira pergunta que não quer calar: será que mais de uma pessoa na mesma casa pode receber o BPC? Imagina só, um casal de idosos ou 2 irmãos com deficiência morando juntos. Será que pode? E a resposta é sim.
Pode sim. A lei é super clara sobre isso. O valor do BPC que uma pessoa já recebe na casa não entra no cálculo da renda familiar para o pedido de outra pessoa. Essa regra é fundamental e garante a proteção social seja ainda maior para quem precisa. Próxima dúvida clássica: BPC e Bolsa Família. Dá para acumular os dois? Ou a pessoa é obrigada a escolher entre um e outro? A resposta é sim, de novo. É totalmente possível receber os dois benefícios ao mesmo tempo. O importante é que, mesmo somando os valores, a renda por pessoa da família ainda se encaixe nos critérios de baixa renda que os dois programas exigem. E essa é uma dúvida que gera muito medo em muita gente. E se a pessoa com deficiência que recebe o BPC consegue um emprego com carteira assinada? Ela perde o benefício para sempre? Não, de jeito nenhum. E essa é uma regra fantástica para incentivar a inclusão no mercado de trabalho. O benefício não é cancelado, ele fica suspenso. Se o contrato de trabalho terminar por qualquer motivo, o BPC é reativado automaticamente, sem precisar passar por todo o processo de perícia e avaliação de novo. É uma baita rede de segurança. Enfim, chegamos à parte prática. A gente já entendeu o que é, quem tem direito, tirou as principais dúvidas. Agora, como é que faz para solicitar esse direito? Vamos ao passo a passo. Bom, o ponto de partida é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade. É lá que se inscreve a família no CadÚnico e, super importante, mantém os dados sempre atualizados. Com o CadÚnico em dia, o pedido é feito nos canais do INSS, pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ligando no 135. É fundamental ter o CPF de todo mundo da casa. E por fim, se for o caso de uma pessoa com deficiência, é preciso comparecer à perícia médica e à avaliação social que o INSS vai agendar. E para a gente fechar, eu quero deixar esta mensagem, que resume tudo. O BPC não é um favor. É um direito constitucional que garante dignidade a quem mais precisa. Nunca se esqueçam disso. Gente, muito obrigado por acompanharem essa análise. Explorem o nosso canal porque lá tem vários outros guias sobre direitos jurídicos. Se ficou alguma dúvida sobre o BPC, deixem nos comentários. E para quem talvez precise de um apoio especializado, deixei um link de um advogado na descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima.